Boa noite a todos vocês. Desejo uma excelente noite e que a gente possa, eventualmente, aproveitar o conteúdo que hoje está sendo ministrado e que, na verdade, é matéria inovadora em relação ao conteúdo anteriormente esclarecido, que era, no caso, a chamada fase vinculada ao processo civil internacional, onde analisamos, e este foi o conteúdo da nossa prova de avaliação, onde analisamos estruturalmente a questão da jurisdição do juiz brasileiro, analisamos a competência do juiz brasileiro em relação aos juízes estrangeiros e analisamos também a questão relativa à cooperação jurídica internacional, onde fizemos um rápido passeio pelos sistemas de cooperação jurídica, como o auxílio direto, como as cartas rogatórias e também a questão relativa à homologação de decisões estrangeiras. Ora, por que iniciar-se com o ponto processual? Por que se iniciou com esta questão? Porque, evidentemente, a nossa disciplina, Direito Internacional Privado, ela, a partir de hoje, ela é ministrada, por quê? Porque, na verdade, nós antecedemos a questão processual por um motivo exclusivo e só, que é exatamente a definição clara e inconteste de quem é o juiz que deve julgar a questão. Ou seja, se o juiz brasileiro, por exemplo, tem competência privativa ou ele tem competência concorrente com outros juízes estrangeiros. E dentro dessa modalização que vocês já analisaram, nós vamos poder definir, então, quem é a autoridade judiciária competente para definir o ponto relativo ao que ministra a disciplina de Direito Internacional Privado. Muito bem, pessoal. Direito Internacional Privado, que é a matéria que... Boa noite, Gil. Gideon, tudo bom? Boa noite. Eu gostaria de esclarecer, então, que o ponto contextualizado para a aula de hoje está adstrito à questão inicial do que é o direito internacional privado propriamente dito. E eu gostaria de iniciar esta análise através de uma constatação importante. O direito internacional privado é o que nós denominamos também de sobredireito ou de direito indireto, como se isso quisesse determinar que o direito não se aplicaria diretamente na questão posta. Evidentemente que, quando se fala em sobredireito, ou quando falamos sobre direito indireto, nós estamos nos referindo ao fato de que o objeto do direito internacional privado é, basicamente, estabelecer a ordem jurídica que deva ser aplicada numa questão litigiosa com conexão interespacial privada. Essas palavras um pouco complexas estão a definir a realidade do nosso direito internacional privado. Ou seja, ele se destina e exclusivamente se destina a estabelecer-se dentro de uma relação jurídica entre A e B, sendo A nacional, brasileiro, sendo B estrangeiro, qual a ordem jurídica será aplicada para resolver o conflito entre eles. E quando se fala em ordem jurídica que será designada para resolver o conflito, ok, pessoal? Nós estamos, na verdade, estabelecendo uma seleção, uma
fixação prévia daquilo que nos interessa estudar. Eu aplico o direito brasileiro ou eu aplico o direito francês? Muito bem. Esta norma indireta, então, ela não está aí para deliberar acerca da solução do conflito ou da decisão que venha a ser dada para o conflito. Esta análise, ela está estabelecida básica e estruturalmente para dizer é o direito brasileiro ou é o direito francês. Por quê? Porque nesta relação de conexão entre duas ou mais ordens jurídicas que se vinculam no mesmo litígio, vamos imaginar uma ação de alimentos, em que a mãe propõe ação contra o pai do menor, em que a mãe é brasileira, domiciliada no Brasil, e o pai, embora brasileiro, está domiciliado na França, evidentemente que a primeira questão que salta aos olhos é: eu vou aplicar o direito francês ou vou aplicar o direito brasileiro? Esta é a chamada conexão interespacial, entre espaço, de natureza privada. E por que natureza privada? Porque a natureza estrutural do direito internacional aqui estudado é exclusivamente privado. Ou seja, está adstrita às relações de direito privado. E, para isso, nós temos que analisar se essas questões estão contemporizadas no Código Civil brasileiro, onde está estruturado praticamente todo o direito privado brasileiro, desde o Estatuto da Pessoa Física, a questão das obrigações, a questão do direito das coisas, a questão relativamente às sucessões, ao direito de família e as questões vinculadas ao Estatuto da Pessoa Jurídica. Isto é direito privado no Brasil. E por que nós falamos estruturalmente em Brasil? Porque este direito chamado internacional privado, na verdade, não é estruturalmente ou exclusivamente um direito que tem efeitos externos. Ele é direito interno sobremaneira. Porque quem designa ou quem estabelece qual o direito deva ser aplicado é o próprio direito brasileiro. Porque nós estamos aqui para analisar e para estudar o quê, pessoal? Estudar direito internacional privado brasileiro. Por isso, a expressão internacional que se soma ao termo privado da nossa disciplina, na verdade, determina uma certa dicotomia em relação a este termo, porque, na verdade, se trata de um direito interno com efeitos externos. Em resumo, é o direito brasileiro que vai definir, em relação à parte envolvida no conflito, que é brasileiro ou é domiciliado no Brasil, ou que tem interesses no Brasil, certo? Ou que estabeleceu um contrato com o Brasil. A nossa preocupação é estabelecer, a partir do direito brasileiro, então, qual é a lei a ser aplicada. Aparentemente, segundo a nossa concepção, estaria aparentando que sempre seria o direito brasileiro, porque, na verdade, haveria uma espécie de interesse estrutural em que o direito brasileiro fosse aplicado nas relações externas, as relações internacionais. Mas não é isto o que a lei que disciplina o conflito de leis no espaço, olha uma palavrinha mágica aqui, conflito de leis no espaço, certo? Este conflito é aquele que será solucionado na forma da lei brasileira.
Evidentemente, se nós tratássemos de direito internacional privado francês, nós estaríamos preocupados em analisar o Código Civil francês. Se estivéssemos preocupados em analisar o direito britânico, nós estaríamos preocupados em definir como funcionam as normas consuetudinárias britânicas em relação à matéria privada e assim por diante. Então, vejam, o objeto do nosso estudo é estruturalmente o direito privado, e é um direito privado que se aplicará para determinar, a partir da análise de um conflito de fato, de um litígio havido entre cidadão nacional, cidadão estrangeiro, qual a regra a ser aplicada. E ponto final. Eu não estou preocupado em definir qual é o melhor direito para resolver a questão. Eu estou preocupado em definir o direito que irá ser designado para resolver, ainda que não seja o melhor. Nós não temos uma outra estrutura na formação do direito internacional privado, senão esta, a de definir qual regra deva ser aplicada. É o direito nacional ou é o direito estrangeiro? Assim, por exemplo, eu posso dar um rápido exemplo de que, se nós discutirmos na órbita do direito internacional um processo em que se discute a existência, a propriedade, o domínio e a posse de um imóvel situado no Brasil, este processo, que envolve, eventualmente, um cidadão nacional e um cidadão estrangeiro, será resolvido à luz do direito brasileiro, que vai definir a solução daquele conflito. E, assim sendo, este conflito será analisado na lei interna e ali estará estruturada uma ideia que eu já posso antecipar a vocês, que é a ideia relativa à competência exclusiva do juiz brasileiro, quando se tratar de imóvel situado no Brasil, certo? E mais do que isto, que a lei brasileira sempre será ela aplicada quando houver esta situação em discussão judicial, ou seja, imóvel situado no Brasil. Poderia ser outra regra jurídica de um outro estado, de um outro país, sem dúvida, desde que este imóvel estivesse situado em outro estado. O imóvel em discussão envolve um imóvel situado na França, e aí o direito francês seria aplicado. Então, vejam aqui, pessoal, a nossa estrutura, aquilo que nós vamos estudar é, basicamente, estas relações internacionais entre sujeitos nacionais e sujeitos estrangeiros, onde surgem dúvidas sobre qual a lei a ser aplicada. Por quê? Porque tanto a lei de um Estado quanto de outro convergem na tentativa de assumir a posição de deliberar acerca daquele caso. De qualquer forma, uma coisa é evidente: sempre será sempre uma a lei a ser aplicada. E isto é, repito, resolvido à luz da solução do conflito, e a solução deste conflito se estrutura dentro de uma escolha que o legislador brasileiro nos colocou à disposição. Hoje em dia, e eu gostaria de lembrar a vocês, o moderno direito internacional privado ele já vem evoluindo em termos mais concretos e de melhor aplicação técnica. Porque hoje nós já estamos criando, pessoal, normas que vinculam-se, por exemplo, a atos de adoção internacional de crianças. Esta adoção internacional de crianças, na verdade, é uma norma que é harmônica e ela é uniforme para
vários países do mundo. E vejam, se eu tenho uma norma uniforme para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai, para a China, para a França, por exemplo, estas normas, que são reguladas de modo uniforme para estes países, deverão ser, portanto, determinantes, certo? Para que a lei aplicável seja aquela norma uniforme. Ou seja, as normas que vinculam-se à adoção internacional. Esta é a tendência moderna, essa é a tendência de vanguarda. Nós estamos diante da ideia que o direito internacional vai evoluir, e quando evoluir, o direito internacional irá, na verdade, harmonizar-se ao nível internacional, isso é o que se espera, criando mais do que uma disputa de qual a norma a ser aplicada, mas estabelecendo que naquela coletividade normativa que foi estabelecida por uma determinada normatividade e exclusiva, um determinado assunto seja resolvido à luz daquela normatividade, como no caso da adoção. Essa é uma tendência que vem se ampliando com o passar dos anos e que tende a ser, na verdade, uma realidade num futuro bem próximo. Evidentemente, diante de normas uniformes, nós não encontraremos o que nós chamamos de conflito de leis, ou disputa pela aplicação de uma lei ou outra. Aplicar-se-á a norma que é a norma uniforme. Ok? Muito bem, os primeiros esclarecimentos, então, são dados a partir da ideia de que o direito internacional privado agora vai inserir-se no nosso estudo e vai delimitar a preocupação em estabelecer exatamente aquilo que nós estamos imaginando, certo? Estamos imaginando em termos de definição e terminação da questão envolvendo a existência de vários ordenamentos jurídicos, por exemplo, para solucionar o mesmo impasse. Vamos pegar um outro exemplo. A existência de um acordo, melhor dito, um contrato internacional de compra e venda, ou o famoso contrato de importação e exportação. Este contrato, muitas vezes, vem inserido com outros contratos compatíveis com aquele. Se na compra e na venda nós temos um comprador e um vendedor, substancialmente nós vamos verificar que neste mesmo contrato vão inserir-se outros sujeitos, como, por exemplo, eu posso dizer que o financiador da operação é um banco argentino. Eu posso estabelecer que quem vai fazer o seguro da operação, certo? É um organismo que é sediado em Roma, na Itália. Eu posso estabelecer que quem vai transportar a mercadoria é um outro sujeito, oriundo da Grã-Bretanha. E assim por diante, nós estamos definindo que cada um destes sujeitos deste contrato irá estabelecer uma dúvida. Qual destas regras jurídicas vinculadas a estes sujeitos deva ser aplicado? E aqui nós temos uma multilateralidade de ordenamentos jurídicos que reclamam conjunta aplicação. Quando se estabelece, então, esta ideia de se definir, então, qual a lei aplicada, nós temos que, então, entender a disciplina para sabermos que ela tem um objetivo muito singelo, muito simples. O direito internacional privado, na verdade, não tem a complexidade que se imagina. E quando nós vemos os alunos, ex-alunos, ou seja quem for, analisando questões de direito internacional, colocam uma espécie de pavor existencial sobre aquelas questões que, na verdade, são amplamente
viáveis e fáceis. Tanto é verdade que a minha tentativa junto a vocês é fazer com que vocês possam chegar a um determinado denominador deste semestre, onde vão saber definir claramente qual o direito a ser aplicado num conflito interespacial privado. Alguma pergunta gostariam de fazer? Eu fico à disposição. Se quiserem, me interrompam, por favor. Bom, pessoal, vamos passar para um segundo ponto, também muito importante. As fontes do direito internacional privado. Quando falamos em fontes, nós nos lembramos, evidentemente, daquele contexto de questões envolvendo, ou de normas que envolvam, a solução do conflito. E eu, de forma antecipatória, já referi a vocês. O direito internacional privado é norma interna e, portanto, ele vai ser estruturado em cima de normas internas. E nós vamos chamar que as normas internas ditas brasileiras, que é o que nos interessa, certo? É o que nos interessa, elas podem ser primárias ou podem ser secundárias. Serão primárias quando se tratar, certo, da lei básica que vai regulamentar a escolha da lei aplicável. Repito, é uma norma primária, porque ela define diretamente qual a lei que será aplicada, e a estrutura deste conteúdo legislativo, temos que saber, está integrado à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que em 2010 alterou só o seu nome iuris, mas que continuou preservando o conteúdo material intacto. Sendo que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é aquele pequeno contexto de normas estabelecidas antes do título 1 do Código Civil. Eu sei também, por experiência já bastante antiga, que esta lei de introdução, invariavelmente, sequer é estudada no direito civil, porque se sempre parte da ideia de que o Código Civil inicia a partir do título 1. E vejam, existem algumas edições que eu já tive a oportunidade de censurar, porque elas retiraram do contexto do Código Civil a lei de introdução. Pessoal, a lei de introdução, se não sabem, é uma das normas mais importantes do sistema jurídico brasileiro. E por quê? Porque estruturalmente ela é que analisa, sintetiza e esclarece como aplicar a lei no Brasil. Ou de que modo vamos aplicar a lei no Brasil. Então, a leitura não só dos dispositivos que eu vou me referir, mas de outros constantes da lei de introdução, é indispensável para aquele que pretenda ser operador do direito. Seja advogado, seja juiz, seja representante do Ministério Público e assim por diante. O que nós temos que contextualizar é que nós temos que saber, além do direito material, como aplicar este direito. E quais são as condições de aplicabilidade desses direitos? Muito bem. Então, guardem este primeiro referencial acerca do direito internacional. A norma mais importante, mais estruturada do direito internacional privado é a lei de introdução. A lei de introdução, estruturalmente ainda reduzindo ou sumarizando a ideia, a lei de introdução
que está regulada entre o artigo 7º e o artigo 11º da Lei de Introdução. Vejam que estes dispositivos, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, são 5 artigos que, se bem conhecidos e bem analisados, podem resolver toda e qualquer questão envolvendo o direito internacional privado. É claro que nós vamos, neste compasso de análise, daqui a pouco, estabelecer a análise desses dispositivos de maneira mais direta. Lei básica, então, e primária, a lei de introdução. Nenhum juiz irá deliberar acerca da lei aplicável se não consultar a lei de introdução, estruturalmente entre os artigos 7º e 11º. E vejam bem, a atuação do juiz de definir a lei aplicável, ela se antecipou na análise da nossa disciplina exatamente para sabermos quem é o juiz. Agora, sabendo quem é o juiz, nós temos que entregar a ele a atribuição de resolver uma questão básica. Qual é a lei aplicável? E quando se dá ao juiz essa atribuição, eu gostaria de dizer a vocês que todo aquele que for promover uma ação sob o ponto de vista internacional, em que houver um conflito interespacial e privado, todos não esqueçam que o advogado diligente que vai estruturar a petição inicial, a ele compete, sem dúvida nenhuma, conhecer o direito internacional e já informar ao juiz a sua posição sobre a lei aplicável, com os devidos fundamentos. Facilita sobremaneira o papel do juiz e facilita sobremaneira a possibilidade do juiz bem julgar. Muito bem. Então, vejam, norma primária, a lei de introdução. Ainda primária, o costume interno. O costume interno. Todos nós sabemos que o costume é regra jurídica. E não só interna, mas tem reflexos no direito internacional. Um costume arraigado dentro de um determinado povo poderá ser utilizado por um juiz para definir o direito aplicável, desde que esta norma oriunda do costume seja de tal magnitude ao ponto de vincular não só a ordem jurídica brasileira, mas até a própria ordem jurídica estrangeira. Então, o costume entra aqui, como no direito interno, como norma primária do direito. E assim nós temos uma norma escrita, que é a lei de introdução, e uma norma oral, que é o costume internacional. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos que definir, então, que sob essas duas bases é que os juízes irão deliberar a questão. Muito mais em cima da lei de introdução do que propriamente o costume. Porque o costume, nos dias de hoje, se tornou uma espécie de dificuldade estrutural, porque o costume tem que ser comprovado. Eu tenho talvez, uma grande dificuldade de provar um costume capaz de inserir-se dentro de uma relação jurídica litigiosa, sendo viável, inclusive, que ela se estenda à deliberação lá em que a outra parte, invariavelmente estrangeira, vai eventualmente impugnar. Mas essas duas são as normas previstas para a elucidação da questão vinculada à escolha da lei. Como normas secundárias, ainda de natureza interna, nós teríamos a jurisprudência e a doutrina. E aqui o papel da jurisprudência e da própria doutrina não é meramente acessório. Este papel, embora secundário, ela influi decisivamente no direito internacional. Por quê? Porque vimos já, antecipadamente, que grande parte do processo
internacional milita aonde? Através dos tribunais, principalmente o STJ. E quando o STJ delibera acerca do direito internacional, ele estabelece uma jurisprudência. E essa jurisprudência pode resolver inúmeros conflitos de escolha de lei. Por isso, o papel dos tribunais, principalmente os tribunais superiores, é estruturalmente importante. E vejam, até as decisões jurisprudenciais de primeira instância poderão ter essa mesma importância à medida em que elas façam algum vínculo ou estabeleçam um vínculo que se possa delimitar como satisfatório ou obrigatório. A doutrina, por sua vez, ela é elemento acessório porque ela vai complementar a manifestação do juiz. Ela vai auxiliar o juiz a estabelecer a sua tese jurídica. E nós sabemos que os doutrinadores do direito, na verdade, se subdividem em várias teorias, cada qual defendendo um lado da questão. Portanto, o juiz que vai aplicar a tese que lhe é, digamos, recomendável, ele também vai se basear na doutrina. Porque a doutrina utilizada em nome de fulano ou nome de Beltrano, autores reconhecidos na comunidade internacional ou própria comunidade nacional, na verdade, essa doutrina é fundamento estrutural básico. Então, vejam, o que nós temos aqui como fontes internas? As primordiais ou as materiais, a lei de introdução, o costume, e as secundárias, a jurisprudência e a doutrina. Como é que nós vamos aprender a operacionalizar, por exemplo, a aplicação da jurisprudência no direito internacional? Isto é conteúdo que nós vamos analisar diante de exemplos de decisões jurisprudenciais que traremos à tona, ou que vamos pedir a vocês que nos tragam, certo? Porque a partir daí vocês vão entender a importância dessa jurisprudência, e até mesmo da própria doutrina, para a contribuição indispensável na escolha da lei aplicável. Por um segundo espaço, estas fontes do direito internacional também podem se considerar como fontes internacionais. Nós temos fontes internas e temos fontes internacionais. Se a fonte interna limita-se a ser aquela que melhor estabelece a lei aplicável, as normas internacionais também podem ter o mesmo grau de importância. E assim, por exemplo, o Tratado Internacional, que todos sabem do que se trata, um acordo entre Estados no sentido de estabelecer uma regra comum entre todos, com senso de obrigatoriedade, desde que devidamente ratificados. Olha, o Tratado Internacional, pessoal, o Tratado Internacional tem uma grande virtude frente ao direito internacional privado. Assim, por exemplo, se há uma discussão entre um cidadão brasileiro e um cidadão americano, seja por que motivo for, a primeira ideia que nós teríamos é que nós temos que optar entre a lei brasileira ou a lei norte-americana para a indicação da lei aplicável. Ocorre que, se estes dois estados, Brasil e Estados Unidos, tiverem uma norma vinculada a um tratado ou uma convenção internacional que trate do assunto e do litígio, por exemplo, guarda de menores, e aí nós vamos analisar o tratado e vamos ver que em 2014 o Brasil negociou com os Estados Unidos um tratado internacional para disciplinar acerca da guarda de menores. E este tratado, todos sabem, sendo regra jurídica de direito internacional público, este tratado tem força vinculante porque ele hierarquicamente é superior às leis internas. E quando se fala em superioridade em relação à norma interna, nós estamos, na verdade, estabelecendo que esta norma superior
é que será aplicada no caso concreto. Nem a norma americana, nem a norma brasileira. Porque o tratado internacional, que foi elaborado entre as partes sobre o mesmo assunto, objeto do litígio, ele concluiu, terminou com a questão do conflito. Não há mais conflito normativo. Assim como o direito uniforme, o tratado internacional tem um objetivo de aplicar a ação de suas regras de modo coletivo entre os Estados aderentes. Esses Estados que aderiram ao tratado, eles estão obrigados ao tratado. Portanto, não podem, então, agora vir alegar a preferencialidade eventual do seu direito interno, nem de um lado nem do outro, porque os dois foram que negociaram o tratado. Então, vejam, o tratado possui um vínculo indispensável. E se nós pudéssemos ter a capacidade de criar tratados sobre todos os temas de direito privado, evidentemente, nós nem teríamos a disciplina de direito internacional privado, porque não haveria conflito. Tudo estaria estabelecido em tratados. E veja, tratados extensivos em relação ao número de partes que são partes do próprio tratado. Muito bem. Num segundo ponto, nós vamos ter aí também, como fontes internacionais, as decisões dos tribunais internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, como o Tribunal Penal Internacional, eventualmente, certo? Como o Tribunal dos Direitos do Mar, certo? Ou também os tribunais arbitrais, que, na verdade, contribuíram com decisões que constituem-se, então, modus agendi para a aplicação dos sistemas internos. Ora, uma decisão tomada dentro de um tribunal internacional ou um tribunal de arbitragem, ele tem uma força incomensurável, à medida de que este tratado rompe o conflito. Estas decisões, então, internacionais, rompem o conflito também. Além disso, nós vamos falar que também, como no direito interno, ou nas normas internas, no direito internacional, ou nas normas internacionais, nós também temos o costume internacional. O costume internacional, que muitas das vezes tem superioridade hierárquica ao próprio tratado internacional. Nós sabemos que várias regras de direito internacional público convergiram para se tornarem um verdadeiro costume internacional. E este costume internacional é, para todos os efeitos, opinio juris. E opinio juris significa que aquela disposição constitui-se em uma norma imperativa de direito internacional com efeito obrigatório. O costume internacional tem, propriamente, mais força do que o próprio tratado, mesmo porque vocês possam imaginar que um tratado criado eventualmente possa ser aderido por a grande parte do mundo, os países constantes da comunidade internacional, e com isso nós temos uma força também incomensurável para fundamentar decisões a partir de costume internacional. Pessoal, como exemplo de um costume internacional, nós vamos aplicar uma regra costumeira muito conhecida e que nós vamos falar adiante, que é a chamada lex mercatoria. Lex mercatoria. Esta lex mercatoria é a essência do que estamos nos referindo em relação ao costume internacional. Professor, só uma pergunta. Pois não, claro. Essa questão do direito também internacional do costume, quando tange essa matéria, Sim. Ele também se aplica ao direito público, né? Sim, com certeza. Tá. Tanto o direito público quanto o privado, certo? Esta força emergente de hábitos de tal natureza, ela influi tanto no público quanto no privado. Mais como fonte material e objetiva, né? De forma mais material, no direito público, sem dúvida nenhuma.
Aham. muito mais do E que no no, e privado. no direito, Pois não, e no pode. privado seria que forma? Veja bem, né, está falando em relação ao costume? Desculpe a pergunta de novo, que eu não, da primeira parte eu não Isso, ouvi. aham, é sobre costume. Sobre o costume, né? Veja, o costume é norma imperativa de direito internacional obrigatória. Norma imperativa significa que os estados que eventualmente não concordaram com aquele costume, e que geralmente é uma minoria, eles também estão obrigados a ele. Por isso chama-se de opinio juris, né? É uma norma cogente que não pode ser, vejam bem, revogada ou derrogada, certo? Nem por um tratado. Nem por um tratado. Exatamente porque aquele costume espelha a vontade da grande maioria da comunidade mundial. E por isso tem força. Né? Tá certo, Gião, né? Certo, professor, muito obrigado. De nada, que é isso. Bom, então a lex mercatória, que nós vamos analisar, e ela está estruturada num determinado ramo do direito internacional, que é o ramo do direito dos comerciantes, ou direito do comércio internacional. A lex mercatória inicia sua produção legislativa, que é meramente oral, através do comércio marítimo e terrestre da Idade Média. Vejam, os comerciantes de países diversos tinham como necessidade premente encontrarem-se para vender os seus produtos. Muitas vezes, eles se deparavam com problemas gravíssimos, como, por exemplo, a dificuldade estrutural de entender o idioma do outro país. Porque nós não tínhamos cursos de línguas na época, e pouquíssimos comerciantes tinham uma adaptação ao conhecimento de um idioma externo. Muitas vezes, e até na grande parte das vezes, porque eram vários idiomas que eles enfrentavam na hora da negociação. E a lex mercatória nasce como uma espécie de salvação para este tipo de prática, porque ela começa a funcionar, vamos falar assim, como uma espécie de gestualidade, demonstração do seu interesse via gestos, depois através de algumas expressões que passam a ser utilizadas como regras de conduta, através da demonstração do interesse pelo dinheiro ou pelo escambo, e através também dessa lex mercatória, certo? Como, por exemplo, os chamados Incoterms, ou termos internacionais de comércio. Estes termos internacionais de comércio, certo? Correspondem a siglas de natureza consuetudinária que foram criadas por esses comerciantes. Por exemplo, qual é o grande problema do comércio internacional que eu pretendo, se Deus quiser, conseguir trazer a vocês esta análise? A grande problemática é de estabelecer quem paga determinadas despesas da transação, como, por exemplo, a retirada do produto vendido do seu estabelecimento para que fosse descarregado num determinado porto, onde ele embarcaria, seria levado para um outro país, onde, eventualmente, também seriam pagos impostos, taxas e outras comissões, até chegar ao estabelecimento do comprador. Vejam que nós temos aqui digamos, uma trajetória toda especial que estabelece, então, algumas dificuldades estruturais. Quem paga o quê e onde e como? Então, este é um conflito entre vendedor e comprador que foi, por exemplo, definido nestes incoterms. E eu vou dar um exemplo de um só deles, talvez o nome mais conhecido, que é a palavra FOB, F-O-B. FOB. E todos os incoterms, invariavelmente, são expressos em 3 letras, exatamente para facilitar o entendimento das partes.
Então, a conduta uniforme dos comerciantes, utilizando esses incoterms, facilitava sobremaneira, porque eu já saberia, por exemplo, quem poderia descarregar a mercadoria, aonde descarregaria, qual é o ônus que ele teria, ele vai pagar o transporte, não vai pagar o transporte, ele tem uma exoneração no território estrangeiro, é o comprador ou é o vendedor que pagam quando lá chegar, e assim por diante. Vejam, por exemplo, o preço FOB. O FOB significa, pessoal, a expressão inglesa free on board, ou seja, livre a bordo. E essa expressão é que está estabelecendo onde o devedor é exonerado de responsabilidades, onde o exportador, em outras palavras, se exonera de responsabilidade. E quando eu digo FOB, eu estou dizendo que a responsabilidade do devedor ou do exportador vai até o momento em que ele deixa ao lado ou dentro ou a bordo do navio a mercadoria. Todos os ônus anteriores são deles, e a partir do momento em que ele descarrega on-board, a bordo do navio, as despesas passam a ser do vendedor, do comprador. Então, vejam que coisa magnífica esta lex mercatória, que consegue estabelecer os parâmetros de responsabilidades que muitas vezes preencheriam páginas e páginas de um contrato. Assim sendo, pessoal, nós vamos ver outras siglas, que são, por exemplo, a exoneração absoluta do vendedor ou a exoneração absoluta do comprador. Claro que se o vendedor vier até o estabelecimento do comprador e levar o produto pessoalmente até o seu território, ele, evidentemente, será o único responsável por todas as despesas. Agora, existe também um outro exemplo em que o comprador, o vendedor, vai até o comprador e entrega pessoalmente, e, portanto, as despesas são do comprador. Assim, o que nós temos, pessoal, é que estas cláusulas inseridas no preço CIF, preço FOB, ex-works e várias outras expressões, são expressões que não se discute o significado. Quando se coloca num contrato internacional estabelecido cláusula de preço FOB, todo mundo já sabe o que se trata. Uma reminiscência do direito do medievo, que, na verdade, se estabeleceu mundo afora e se tornou, até os nossos dias, modus agendi da atuação dos comerciantes. Vejam a importância do costume internacional. Para concluir ainda as fontes, só um minutinho, para concluir as fontes ainda internacionais, eu poderia falar da doutrina e da jurisprudência propriamente ditas, que também é a doutrina internacional, os livros dos grandes experts em direito internacional, ou a jurisprudência dos tribunais internacionais, que já referimos acima, as decisões, inclusive arbitrais, certo? Elas são, evidentemente, meios acessórios e importantes para resolver a questão da delimitação da regra de escolha da lei aplicável. Muito bem, pessoal. O cerne do nosso problema, então, é o conflito de leis no espaço. Concordam? Conflito de leis que se objetiva através de litígios de natureza privada. Pessoal, vamos enumerar o nosso Código Civil para vermos que tipos de litígios poderemos encontrar no direito internacional privado. Vamos abrir o Código. Código Civil. 1. Início e fim da personalidade do homem. 2. A capacidade do ser humano. 3. A questão do nome patronímico do ser humano. E todos os direitos de família. Vejam como nós podemos, desta primeira nomenclatura, estabelecer vários conflitos que aqui emanam. Vamos falar de obrigações. Vamos falar de direito das coisas, posse, propriedade.
Vamos falar de sucessões. E, estruturalmente, ainda vamos falar das relações havidas entre pessoas jurídicas que negociam no âmbito privado. Então, vejam, qual é a quantidade de conflitos que emergem no dia a dia em relação a essas questões privadas. E vejam que cada vez é maior. O processo de globalização internacional aproximou o homem, aproximou as empresas, estabeleceu dutos e circulantes de contatos que vão determinando e vão definindo a cada vez maior necessidade de regular relações jurídicas, não só internas, mas sobremaneira internacionais, o que, evidentemente, cada vez se impõe com mais urgência, porque cada vez maiores e mais complexas são as relações internacionais. E, assim sendo, o que nós gostaríamos de trazer a vocês é a importância da disciplina. Porque aquele que é dedicado ao direito internacional, vamos imaginar um advogado internacionalista, ele, na verdade, deve captar uma ideia básica, estruturada. Eu tenho que definir a lei aplicável. A partir disto, o trabalho é do juiz. Né? Se o trabalho é do juiz, eu tenho que cooperar com o juiz para ele poder levar a bom termo a decisão que tomou. Certo? Então, vejam, o conflito de leis no espaço é o objeto básico. E a função do direito internacional privado é o quê, pessoal? Evitar conflitos na órbita das leis que se chocam no espaço, certo? Repito que as normas de definição da lei aplicável estão estruturadas na lei de introdução. Desculpe eu repetir, mas é importante. Nos artigos 7º ao artigo 11º da lei de introdução. Ok. Como é que eu sei que um processo é internacional? A partir de que momento eu sei que este processo que eu estou lidando é internacional? Que muitas vezes nós estamos no Brasil, nos relacionamos com um estrangeiro que aqui está domiciliado, né? E criamos um litígio, e este litígio vai vincular a ideia de que um é nacional, um é estrangeiro. Aplica-se o direito nacional daquele só que está domiciliado no Brasil hoje? Evidentemente que não. Eu estou te falando de leis no espaço, e não no mesmo território de um Estado, onde a lei interna prevalece. Este conflito, se ele estiver domiciliado no Brasil, será resolvido pelo direito brasileiro interno. Certo? Então, vejam, o que faz com que eu estabeleça a ideia de que a regra é internacional? Um termo bem claro, o elemento de estraneidade, ou elemento estrangeiro da questão posta, da questão em litígio. Qual é o elemento estrangeiro? Aquele item que determine a existência de vários ordenamentos jurídicos dentro de um mesmo conflito. Por exemplo, o domicílio do cidadão nos Estados Unidos. Quando eu quero ajuizar uma ação contra um norte-americano ou um brasileiro domiciliado nos Estados Unidos, eu crio um conflito. Eu tenho que saber se é o direito americano ou o direito brasileiro. Concorda? Por outro lado, o pagamento da dívida que deva ser feita no Chile, um brasileiro e um chileno. Pagamento no Chile é a norma chilena ou a norma brasileira? Veja que a localização leva a uma definição de locais. Estes locais é que vão determinar, então, a essência do que é o elemento de estraneidade, o estrangeiro. As garantias prestadas pela Argentina, ou por um argentino, um eventual fiador, como é que se estabelece, então, essa estraneidade?
dependendo do elemento estrangeiro, haverá normas diferentes aplicáveis a cada caso. Nós só temos que definir se existe um elemento estrangeiro na questão posta. Muito bem. A partir do elemento estrangeiro, então, nós vamos definir se há ou não há um conflito de natureza internacional. Isso é que nós vamos chamar também de fato jus privatista interno, ou seja, é o que regula as normas do DIC, ou seja, o direito interno. Exemplo, um argentino quer tirar carteira de motorista no Brasil. Este fato é internacional? Este fato pode criar um processo internacional? Qual é a natureza privada da relação? Este fato, como vocês estão vendo, não tem relação com o direito privado. Porque a atitude do argentino vir fazer a sua carteira de habilitação no Brasil é uma violação de natureza pública, eventualmente, se for considerada assim, certo? Porque aqui, no caso, as normas do direito internacional privado não se aplicam, porque não há um conflito privado, há um conflito em que se envolve um cidadão estrangeiro e órgão estatal que define, através do direito público, certas obrigatoriedades e que não podem ser resolvidas à luz do direito internacional privado. Então, nós temos, assim, um ato jus privatista, um ato de direito privado, em outras palavras. Mas a conexão internacional entre dois ou mais sujeitos. E quando eu falo em sujeitos, eu estou falando de pessoas físicas e pessoas jurídicas. E a anexação de um elemento de extraneidade vão compor o que é o conflito internacional. Este conflito internacional, certo? Ele, estranhamente, embora tenha uma natureza material de direito privado, ele é oriundo de normas públicas. As normas que estão na lei de introdução são normas públicas, são normas editadas por Estado, e elas, portanto, são coercitivas, eu não posso me afastar delas. Então, eu vou dizer a vocês, as normas do direito internacional são de direito público, porque são indisponíveis pela vontade das partes. Eu não posso mudar uma norma pública. Embora esta norma pública envolva uma relação privada, porque ela tem um elemento de extraneidade. E aí está a bagunça toda que vocês devem estar imaginando neste primeiro momento. Eu gostaria de analisar essa questão, só para concluir, dizendo que essas relações que ocorrem no espaço, elas são relações... Boa noite, Gil. Elas são uma relação típica ou atípica. A relação é típica quando não envolve conflito de leis. Então, não é matéria de direito internacional, certo? Por exemplo, um casamento entre uma gaúcha e um catarinense. Qual é a norma internacional? Qual é o elemento de extraneidade? O que cria conflito? Nada, todos são subjugados à lei brasileira. Todos são brasileiros. E a relação atípica? A relação atípica é aquela que potencializa a possibilidade de aplicar mais de um ordenamento jurídico, é a norma do DIP. Um casamento entre um brasileiro e um australiano. Já mudou tudo. Nós temos essa inter-relação de extraneidade à medida em que os sujeitos da relação vinculada, por exemplo, ao divórcio da brasileira como o australiano, vão definir efeitos. Aplica o direito brasileiro ou o direito australiano? O que vocês acham? Brasileiro ou australiano? Ela é brasileira, ele é australiano, casaram na Austrália. Qual é o direito aplicável? Esta é a questão que nós vamos analisar já na próxima aula. Estamos chegando ao final aqui.
porque nós vamos analisar a estrutura da lei de introdução. E esta parte da matéria é importantíssima, não percam a próxima aula. Apesar que eu não sei se nós vamos ter feriado, alguém poderia me dizer ou não? Como é que é? Segunda-feira só, né? Vai ser feriado quarta-feira, não? Alguém sabe? É que temos o dia de Nossa Senhora Aparecida e temos o dia do professor, né, se não me engano. Ah, mas o dia do professor é dia 15, né? Bueno, se não na próxima aula, na outra. Mas nós temos aqui que tentar entender essa questão, porque eu vou trazer os exemplos. Veja um exemplo só de um para concluir. Artigo 7º da Lei de Introdução. Olha o que diz. A lei do país em que é domiciliada a pessoa determina as regras sobre o início e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Eu estou dizendo que toda esta estrutura do chamado Estatuto da Pessoa Física regula-se pela lei em que é domiciliada a pessoa. Ah, mas ele é brasileiro. Não interessa o princípio da nacionalidade no Brasil. Interessa onde ele está domiciliado. Se for num outro país, eu vou me vincular para resolver essas questões através da lei deste país em que ele está domiciliado. Bom, eu agradeço a todos. Eu só não apresentei nossos trabalhos e as notas, porque ainda hoje, até meia-noite, os trabalhos podem ser apresentados, a avaliação, e solicitaria a vocês todos que não deixassem de responder aquela avaliação que a PUC está apresentando a vocês, porque me pediram que os alunos estão tendo pouco acesso à avaliação e ela é muito importante para a universidade, certo, pessoal? Muito bem. Alguma pergunta? Gostariam de fazer algum questionamento? Gideão, Giovana, Lisiane? Não tenho nada. Fiquei feliz que o senhor está bem, professor, agora de saúde. Ah, agora estou. Um pouquinho de tosse, mas já estou bem bom. Já estou imunizado, graças a Deus. Uma coisa boa. É verdade, Gideão. Muito obrigado. Por isso. Giovana? Lisiane? Nenhuma pergunta? Ok, então. Então, boa noite a todos e até a nossa próxima aula. Um abraço, até logo. Tchau.